Olá, mais uma vez bem-vindos ao Lapidação Mental. Hoje vamos poder mais uma vez passar um episódio eh, preparado especialmente para si, no qual vamos falar de como vencer a escassez. Uma vez que, de forma muito natural, nós nascemos com a escassez. Mas agora, como vencer essa escassez? Uma vez que, em muitos casos, a escassez nos põe refém do nosso próprio crescimento. Entretanto, hoje vamos poder desenvolver com Teodoro, na qual quem não conhece é mentor e empreendedor. Vai ser um prazer mais uma vez partilhar este conhecimento. Muito obrigado. Teodoro, Prontos, saudações para quem nos acompanha e estamos aqui felizes em saber que fizemos parte da nova era de transformação das mentes, onde acreditamos que hoje tem sido doença das pessoas e você que nos acompanha durante a nossa transmissão, espero que te sintas reconfortado e que saibas que nem tudo que nós vamos estar aqui a abordar tem a ver com você, mas é para ajudar outras pessoas a se curarem também, porque somos um só e queremos todos crescer e este é um dos grandes objetivos. Vencer a escassez tem a ver com tudo o que nós pensamos. A escassez pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser na área profissional, exige uma combinação de elementos que vão fazer com que a sua mente seja reprogramada por intermédio daquilo que é a consistência que você pretende construir ao longo do processo da sua carreira de vida. Ou seja, escassez é um síndrome, ou seja, é um problema que tem a ver com o sentimento de não merecimento, em que tudo que você vai fazer precisa sim dar um toque mágico para a superação da mesma. Vejamos, sempre que nós almejamos alcançar um determinado objetivo e não conseguimos, a primeira coisa que fracassa é a nossa mente. E dentro da mente encontramos aquilo que nós vamos chamar de mentalidade de escassez. Então, é ela que deve ser reprogramada de forma estrutural e pode ser tratada ao longo do processo da execução de todas as suas atividades, porque a uma dada altura isso afeta em todas as nossas esferas de crescimento nas nossas vidas. boas, É. boas. Teodoro, ao falar de escassez, tal como começaste a falar, a escassez pode ser espiritual. A escassez é exatamente aquele sentimento, aquele hábito em que a gente acha que tudo que temos, tudo que vemos, tudo que sentimos não é suficiente. E falou muito bem a questão da parte espiritual. A escassez está muito ligada também à parte espiritual. Aqueles casos em que as pessoas sentem-se que não estão bem espiritualmente porque anseiam ver outras coisas, anseiam sentir outras coisas, e tal como levam também no mundo, naquilo que é a ação diária, naquilo que é o prático, porque acham que sempre, mas sempre, não têm nada. Não têm o suficiente, até mesmo para dar. Teodoro. Prontos. Na área espiritual, nós temos muitas vezes algumas reflexões humanas. E essas reflexões humanas não têm nada a ver com aquilo que é o merecimento da aprovação de Deus. Nós, muito antes de sermos pessoas físicas, somos pessoas espirituais. E Deus não está ali para nos punir. Então, tudo que você vai alimentar na sua mente de como quem não está a te dar é Deus, é simples uma mera ilusão da sua própria mente. É uma crença que você está a construir, certo, na sua mentalidade. Porque Deus não está ali para nos punir, nem tampouco para nos deixar sofrer, para nos resgatar. Mas sim, as nossas escolhas durante a nossa vida
vão construir o conjunto de elementos que vão ser reforçados por natureza por si só. Isso vai reforçar todas as vezes aquilo que é a sua incompetência de poder trazer reflexos vivos e depois traduzir na vida como um todo. Ou seja, acho que Deus me esqueceu, por isso é que eu não consigo me rever naquilo que é a resolução espiritual como está. Não. Apenas deves te sentir merecedor, deves te sentir alguém que tem a vinculação divina dentro da sua identidade e dentro da sua essência, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Então, tudo que você precisa fazer já está bem definido pelo Criador. Só que você precisa ativar isso dentro de si para não confundir aquilo que é a espiritualidade e o merecimento do favor de Deus, porque Ele age em função das nossas ações. Ou seja, temos que colocar fé e temos que colocar desafio. Temos que aceitar que nós merecemos ter aquilo que Deus nos deu e que podemos chamar de abundância da própria natureza. Ou seja, a natureza existe por si só como um todo e você deve desfrutá-las nos seus dias de crescimento. Ok, essa é a parte espiritual. E nós temos a escassez de mentalidade. A escassez de uma mentalidade não merecedora também é um conjunto de crenças que você aprendeu a construir ao longo do processo em que você foste programado, ou seja, foste formado, foste instruído. E nós hoje chamamos de códigos. Ou seja, quando Deus nos criou como pessoas ricas e prósperas. Só que nós temos que ter a habilidade de podermos acessar todos os códigos que permitem vasculhar os vários arquivos dentro da nossa mente que nos permitem pensar como pessoas ricas e nos sentirmos vivendo isso mesmo sem ter, Top. para que a nossa mente aceite que nós somos merecedores. Merecedores. Na verdade, quando tu trazes essa questão da mentalidade, Sim. não é? Ou seja, vencer a escassez também vai estar exatamente ligado à questão, tal como dissemos no princípio, a escassez está ligado à nossa essência, porque a escassez nasce conosco. 50% do que carregamos de escassez é de nascença. E depois vamos ter os outros 50%, na qual onde vamos ter a 40% que é, fenotípico, né? Que é aquilo que a gente vai assimilar, aquelas crenças que vamos assimilar com as pessoas com quem vivemos, com quem convivemos, a comunidade, a sociedade em que vivemos, o mundo em que vivemos em si. Nos transmite essa energia. E também temos a tal questão os 10% que é fruto da nossa mente e que, tal como aqui disseste, que há coisas que é fruto da própria mentalidade e nós temos que substituí-los por abundância. E abundância é trazer um pensamento positivo daquilo que é possível ser feito e aquilo que fomos feitos para sermos capazes de fazer. Entretanto, Teodoro, será que podíamos também trazer aqui, a fazer uma ligação entre a escassez e o medo? Tem uma ligação? Pronto, antes que eu responda essa questão entre a escassez e o medo, eu quero aqui aflorar algo que, pronto, eu dou-te o mérito daquilo que acabaste de dizer, mas eu quero acrescentar o seguinte, fazendo a seguinte pergunta para si. Se tu tivesses nascido nos Estados Unidos, a primeira língua que tu aprenderias seria português? Claramente seria inglês. Ou espanhol, que é a língua nativa, né? O inglês também, sim. Pronto, então eu quero dizer o seguinte, nós nascemos ricos. Por quê? Vou justificar. Porque nós nascemos segundo a imagem e semelhança do Criador. Uhum. E o Criador não é pobre. O Criador não é escasso. O que é que nos torna pobres? É o nosso sistema de formatação. Então é o meio que nos formata, porque
Se nós tivermos que colocar aqui uma criança que aprende hoje a andar, ela não vai parar de tentar andar até conseguir andar. Porque ela sabe que a única coisa que ela desafia é se colocar em pé Uhum. e todas as vezes que ela cair, ainda assim volta a tentar novamente até se posicionar. E chegamos até a fase atual, que quase que levamos anos sem voltar a cair, pois embora isso aconteça, mas que nas nossas idades já sabemos como é que é normal nos levantarmos muito rapidamente. Então queria eu relacionar isso com a natureza do homem. O homem é o resultado do meio que lhe programou, que lhe formatou, porque essa formatação é ali onde ele assimilou que todas as vezes que as pessoas dizerem ai meu Deus, ele também grita, copia. Todas as vezes que disserem não temos dinheiro para comprar isso, ele simplesmente assimila que não temos isso. Mas todas as vezes que ele se desafiar um pouco, ele percebe que o não ter é momentâneo, mas ele depois consegue ultrapassar esse problema, porque ele já consegue aqui trazer uma experiência contrária daquilo que ele foi observando o tempo todo. Com quem? Com quem o programou. Então nós estamos aqui hoje para discutirmos e aclarar a você que está a nos acompanhar que não deves aceitar o que a mente e o cérebro contaram para si. Primeiro, o cérebro é economizador de energia. Segundo, a mente mente, ela vai te fazer acreditar naquilo que você contar mais para si. Por isso é que procura sempre contar histórias positivas para que ela aprenda a se comportar como uma pessoa que já venceu na vida. Se você aceitares isso, então é só te colocar sobre o desafio que tudo que isso vai dar certo. Basta aceitares que o processo de construção dessa riqueza vai ter fracassos. Lembre-se, quando foste criança, que você aprendeu a andar mesmo depois de tantas as quedas que você levou. Dali é que a própria escassez que nós estamos aqui a tratar, como superá-la, é só mudar a tua mentalidade. Seres resistente e persistente naquilo que você está a construir. E vais perceber que esta mudança não vai ser drástica, porque a escassez não tem tratamento. Após que ela te alcança, não tem tratamento. Ou seja, não tem cura, É cura. mas tem tratamento. E esse tratamento é paulatino. Esse tratamento é com intencionalidade. Vejamos que eu quero passar aqui uma experiência muito rápida. Quando nós chegamos a um hotel onde nós estávamos em formação, que a primeira coisa que nós queríamos saber era o preço do prato. O preço do prato era 50 mil e todo mundo se curvou. Pronto. Tem o sítio onde poderíamos comprar a 10 mil kwanzas. Mas por que nós temos que pagar 150 mil kwanzas? E nos esquecemos que estávamos num local de alto padrão, estávamos num ambiente de ricos e estávamos a beber de experiências de pessoas ricas. Então, aquilo voltou novamente ao nosso cérebro e dissemos, não, 150 mil kwanzas para uma refeição para nós os três, eu acho que isso é muito. Então vamos procurar um espaço melhor que se adapte a nós. Só que naquele momento nós estávamos num ambiente de pessoas ricas, então nós tínhamos que nos sentir ricos. Boa. Então, o que é que nós percebemos? Acabamos por gastar este valor por causa do ambiente. Vê só, fizemos conexões com pessoas que nós não conhecíamos. Acabamos por perceber que riqueza é uma questão de mentalidade, porque nós podemos construir e olhando para aquilo que a experiência que eu estou aqui a passar hoje, para dizer que todas as vezes que você te sentires num lugar de num lugar muito alto em relação a ti, é só porque você aprendeu a ser uma pessoa barata. Se você aprenderes a se comportar, ou seja, aprenderes a ensinar o seu cérebro a se comportar, você vai se adaptar em função das circunstâncias ao meio em que tu te encontras. Então, é logicamente normal que o seu normal é aquele que você está a viver naquele momento. Certo. Então, gastar mais ou menos, já estamos na escassez financeira, né? Sim, porque, até porque vai ter sempre essa ligação, porque a questão da escassez
está sempre ligada à insuficiência de coisas, não é? Poderia ser dinheiro, poderia ser de projeto, poderia ser de ideia, porque às vezes a gente tem ideias maravilhosas e fantásticas para poder materializar. Pronto. Que infelizmente às vezes não materializamos porque achamos que não, a ideia não está bem elaborada e sob pena de depois Não. cairmos Pronto. no esquecimento. Quando sairmos daqui, Podíamos falar também de dinheiro. eu vou pedir que pagas um jantar para mim em um dos hotéis. Pronto, eu vou podia desse daí. Eu espero que não fuja. É até engraçado. Agora que engraçado, sabe? Tem também a questão dos níveis, não é? É dali onde dizíamos que será que a escassez também não está ligada ao medo? Pronto. Voltando, né, à pergunta, né, escassez, medo, ou escassez versus medo. A primeira coisa que deves perceber é todas as vezes que te sentires escasso financeiramente, é só um sentimento que você estás a ter em relação à interpretação do seu dinheiro. O dinheiro não Certo. acaba, Certo. ok? O dinheiro não acaba na medida em que o modelo principal deve ser a natureza. Se você continuares a produzir energia suficiente que faz com que o seu dinheiro seja mais uma vez rentabilizado em função da rotatividade que você estás a ter, você só precisa aumentar a pressão para produzir mais dinheiro. Porque o dinheiro vai ser a troca de energia. E essa troca de energia vai fazer com que todas as vezes que você perceberes que o teu dinheiro está a acabar, é você que não estás a produzir na quantidade suficiente que devia ser que se adapte à sua vida. Certo. Porque você estás a olhar para as limitações humanas ou as limitações materiais. Só que, se você olhar naquilo que é a concepção divina, vais perceber que você é um ser que a sua energia vem o tempo todo a ser bebida por intermédio daquilo que é a espiritualidade. Ou seja, a nossa fonte de energia é única. E nesta fonte de energia sendo a única, nós acabamos por perceber que o Leonardo está a beber da mesma fonte de energia onde eu bebo. Então não vamos aqui separar as águas de que uns nasceram para ser pobres e os outros nasceram para ser ricos. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso é o resultado da programação que você vai fazer ou que você vai tendo ao longo da sua preparação. Dali é que eu dei o exemplo da pergunta que acabei de te dar. Se você nasceres nos Estados Unidos, a primeira coisa que você vai aprender a falar é a língua inglesa. Se você nascer em Angola, a primeira coisa que você vai fazer em Angola e no meio urbano, a primeira coisa que você vai aprender a falar é a língua. Nativa, a língua. Quer dizer, significa que você vai programar a sua mente, ou seja, a sua mente vai ser programada em função do meio. Por isso é que nós devemos evitar estarmos em ambientes tóxicos, aonde as pessoas só falam de reclamação, Certo. só falam de falta. Doutor, sabe por que que eu trago a questão de que a escassez está exatamente quase ligada ao medo? Está ligada ao medo, não quase, está ligada ao medo. Certo? Porque é através do medo que vai se revelar a escassez. Atenção. Antes que você desenvolva o medo e manifestando ao seu comportamento, Uhum. ok? Primeiro que vai ser manifestado são as suas crenças em relação às suas programações. Sim. Se você tiveres uma crença de merecimento, de riqueza, você não vai sentir medo em relação aos seus programas de gastos. Mas, pelo contrário, vais programar aquilo que permite ser gasto em relação às suas rendas. E o seu nível de produção vai ser feito em função às suas necessidades. Só que depois tu vais perceber que, como educaram-te que a natureza não para de produzir, então você é parte desta natureza. Quando um dia querias resolver um problema de habitação, você miras o alvo, que é a sabedoria,
A sabedoria é produzida por intermédio das experiências, aplicação e aplicação, resultado, e é isso que nos torna pessoas para frente, pessoas sábias, pessoas diferentes daquelas que não sabem aplicar a sabedoria. Então vais perceber que você não paras de ter aquilo que é o seu normal e pelo contrário, isso aumenta todos os dias que você aumentas um pouco mais a sua velocidade. E a própria natureza nos ensina que tudo que estiver parado está a apodrecer. Está a morrer. Então, se está a morrer e nós não queremos ser mortos, vamos sempre aumentar um pouco mais a nossa engrenagem de produção de energia. Sim. Para ter o medo daquilo que você alimenta da falta, porque o medo está ligado a uma preservação, ok? O medo é para te preservar de quê? É para te preservar de tudo que pode te fazer mal. Então, se estamos a falar do medo da escassez, então estás a dizer que todas as vezes que você gastares o teu dinheiro, ficar sem dinheiro, você nunca mais consegues Não, mas o que eu trago é sempre exatamente isso, porque sempre que imagina que tu estás a ir a um restaurante, a uma loja, e o que é que vem à mente? Em mente sempre, sempre que perguntas algum serviço, certo? ou algum produto, é aquilo que é experiência da realidade, né? A maior tendência da pessoa dizer que está quê? Está caro. Está caro. Por quê? Não, Porque essa Sim. não é Não uma existe- questão. não é essa existem questão. coisas caras, só É essa questão. as baratas. E a questão é, Aprendi essa Só com os existe- meus mentores. só existem pessoas baratas demais. Mas o que é que move essas pessoas a acharem disso de barato? Que move as pessoas acharem de que estão Um determinado serviço, no ambiente barato. duas caras É ou baratas, ou seja, é caro. são as suas crenças. Então, qual é a crença que você decide alimentar para eliminar, ou seja, para curar a sua escassez? Porque sempre que você sentir essa escassez, esse sentimento de não merecimento, peça a Deus Porque para que ele te o oriente que eu e te diga- trago desse assunto Sim, sim. é exatamente, desculpa-me por lhe cortar, é exatamente por conta disso. Porque muitas das pessoas, e muitas vezes, quando lhes é apresentado um pacote de algum serviço ou de algum produto, o que lhes move inicialmente é o medo de gastar. Por quê? Porque não substituiu a mentalidade de escassez por abundância. Mas, Pois embora seja uma crença pronto, que ela assimilou é assim. antes. Primeiro quero te dizer o seguinte. Antes de chegar até o ponto onde acabaste de chegar aqui. A sua casa é definida pela crença que você alimentou. O seu carro é definido pela crença que você alimentou. A vida que tu tens hoje, em termos de realização, é definida pela crença que você estás a carregar. Mas isso é possível ser mudado. Então, sempre que você saíres da tua zona onde tu te sentes merecedor e confortável e te desafiares um pouco mais, vais perceber que a primeira coisa que você vai receber é um sinal de alerta na sua mente, como este ambiente não é para si. Quando isso acontecer, tudo que você vai encontrar naquele ambiente, tu vais achar caro, porque não é ali onde você está habituado a estar. Então, tens que ensinar o seu cérebro a se comportar. É ali onde vem o princípio de desconstrução da mentalidade de escassez. Diz, pronto, eu estou aqui, vim comprar experiências novas, eu preciso viver como eles vivem, então a minha mente tem que aceitar, a se comportar ao nível deste meio. Aí estás a trazer a questão da necessidade de cultivar a mentalidade da abundância. Tem que ser 100% intencional e não pode voltar a pensar em algo diferente se você quer ter aquele resultado que eles também têm. Ou seja, o tipo e o nível de vida que eles têm em função do ambiente que você está, você vai ter sim, mas antes tem que ensinar o seu cérebro a se comportar, a tratar isso passo por passo. Bom, Estedor, mas a escassez, para vencê-la, acredito que ela está em nível, né?
Prontos. O que é que tu achas? Qual é o teu parecer? Por isso, Será que a escassez tem níveis? prontos, eu não diria tanto de níveis como tal, porque definir níveis teríamos que citar, teríamos que quantificar. Mas eu diria o seguinte: nós nos sentimos escasso todas as vezes que sentimos que alguma coisa está a acabar. O nível que nós precisamos aqui resolver é aquele que nós chamamos de alimentação da nossa própria mentalidade de merecimento. O primeiro que eu talvez citaria assim de forma aleatória seria mudar a própria mentalidade por um outro sentimento que eu não sei quantificar o nível, mas posso aqui dizer que é o primeiro passo: trocar o significado daquilo que eu tenho do caro ao barato que me merece, para que eu consiga trazer o reflexo daquilo que eu quero. Segundo, me comportar à medida do que eu quero em função das minhas economias. Terceiro, aceitar que eu não tenho aquilo que eu quero ter, mas eu consigo ter e tenho que obedecer às várias etapas do processo para alcançar aquilo que eu quero. Por último, diria sentir-se que você é rico, sentir-se que você mereces, sentir que você podes, e tudo isso vai dar aquilo que é a mudança da frequência da escassez que você carregavas ontem, mas sim trocar pela frequência de mentalidade rica. Então, os vários elementos a termos em conta, eu acho que seriam esses, porque são eles que vão definir o nosso padrão dia após dia de vida, em função à vida financeira. Prontos, mas agora, Teodoro, qual a experiência que nos podes passar quanto à questão de como vencer a escassez? Já aqui nos levaste à clareza Pronto. com uma informação e tal. Primeiro é a mudança de mentalidade. Mude a sua mentalidade. Segundo, resolver este problema dentro da sua mente. Seja um sonhador. Terceiro, fazer um diagnóstico realista dentro do sistema da tua programação mental. E quarto, criar um plano de micros resultado que te permitem a criação daquilo que é execuível dentro da sua mente. Quinto, desenvolver uma disciplina para que você alcance o que você precisa. Quinto, ajudar a se comportar para não teres vergonha do que você queres ter. E só assim é que você vai ter uma escassez minimamente a ser tratada. E esses vários elementos que eu acabei aqui de citar têm vários outros sub-elementos que nós temos que ter em conta. A escassez não tenho o suficiente, ou seja, não tenho o suficiente. Isso é escassez. Nunca consigo comprar aquilo que eu quero. Isso é escassez. Como é que eu poderia trocar isso? Eu tenho o suficiente, eu preciso trabalhar para alcançar isto. Abundância. Eu sou alguém abundante que também sente-se merecedor para ter aquilo que Deus preparou para mim. Então eu não posso viver como um mendigo. Depois, evitar comparações. Sempre que você tiver que fazer comparações entre a sua vida e a vida de outras pessoas, tu estarás a trazer um reflexo de que você não é merecedor, mas sim os outros é que são merecedores. Depois, trocar um pensamento de medo por curiosidade e trazer o como posso fazer para que as coisas comecem a continuar. Boa. Teodoro, acredito que isso aqui já vem a questão muito prática, para quem nos acompanha. Olha, o Lapidação Mental, hoje estamos a falar de como vencer a escassez.
na forma muito prática, tem a questão de como vencer a dificuldade, a problemática de falta ou de insuficiência em termos de dinheiro, às vezes também em termos de tempo, porque pessoas às vezes queixam-se muito em coisas que até podiam ter mudado a história só pelo poder do pensamento. Teodoro, ah, em termos práticos, a gente traz aqui a questão do dinheiro, não é? Certo. Que a gente tem que buscar forma de cultivar e substituir essa forma de pensar Certo. para vencer na questão financeira. A questão do tempo, em um exemplo prático, aqueles casos em que as pessoas acham que nunca têm tempo para nada. De primeira, eu quero dizer, cerca-se sempre de pessoas que têm mentalidade rica e em que transformam objetivos em algo real, para que consigas, sim, também imitar a forma de como eles resolvem os seus problemas. Pois. Segundo, deves perceber que a sua vida está ligada simplesmente a todas as fontes de segmentação daquilo que é a sua praticidade, transformando fracassos em sucesso, em superação. Se você perceberes que a tua mente é o seu principal obstáculo e você continuares a não trocar este significado de obstáculo para algo que te pode trazer a realidade Conforto. e o alcance do seu objetivo, então você vais começar sempre, ou seja, vais continuar a ter a mentalidade mesquinha. Quando você não pensas grande, então você não realiza grande. Não tem como realizar coisas. Não realiza grande. E se você não realiza, não tens planos grandes, isso nós chamamos de ambição. Ambição é diferente de ganância. Muita gente, quando alguém diz que esse é ambicioso, pensam que Essa é uma coisa, coisas completamente diferentes. frição versus ganância são coisas completamente diferentes. Então, sempre que você precisares curar as suas facetas, que não é de forma definitiva, mas sim tratá-la passo a passo, Porque é um processo. você tem que buscar ambientes propícios para te ajudar a aumentar o seu nível de clareza, mirando em coisas maiores e transformando isso em micro resultado, trazendo a realidade que você precisas para não sentires medo e te sentires merecedor da vida que você sempre Sabendo olhar naqueles aspectos simples, quando alguém diz, olha, eu não tenho dinheiro, não trata-se de não ter dinheiro, trata-se de você procurar saber meios de como ganhar dinheiro suficiente para te dar cobertura. Pronto, falar de dinheiro, a primeira coisa que tens de começar a ter é educação financeira. Entenderes que todas as vezes que tu aprendes sobre finanças, você vais perceber que tens que buscar, primeiro, rendas extras para te fortalecerem aquilo que são os seus gastos ou as suas despesas, Certo. com o custo da sua vida e outros elementos que você precisas sacudir, e depois encontrares valor adequado e confortável dentro das tuas finanças para não gastares mais do que você ganhas e todos os dias aumentares um pouco a sua potência. Só que emocionalmente nós também vamos procurar algumas terapias que nos permitem nos curarmos daquilo que são os problemas que nós temos estado a ter, que estão ligadas à raiz da escassez. E depois vamos ter aquilo que é a própria parte espiritual, que deve-se cultivar práticas que tragam conexões, orações, meditações, para nos sentirmos gratos. Então, é um conjunto de elementos que nós temos aqui que buscar para trazermos o reflexo daquilo que nós queremos. Sempre que isso acontecer, então vamos nos sentir merecedores, vamos nos sentir satisfeitos e vamos procurar sempre produzir um pouco mais do que aquilo que nós produzíamos anteriormente, porque ali entendemos que a vida é crescimento. Dizia eu há bem pouco tempo que
tudo que não está a crescer está a morrer. Se você está a morrer, então só falta te enterrar. Então não pares. Modelo é a natureza. Yeah. Ela não para de se regenerar, não para de produzir. E sempre que tiver a produzir, vai trazer resultados. E esses resultados trazem consigo experiências vão se transformar naquilo que nós vamos entender como produtividade. E essa produtividade traz consigo tudo que nós queremos. 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 Tem todo o nome, meu dinheiro tem todo o nome. Claro, claro. Algumas paragens, outros dizem alegria, outros dizem que O dinheiro é algo surreal, é algo que é inanimado, mas deve obedecer à emoção do dono. Quem é o dono do dinheiro? O dono do dinheiro é aquele que sabe jogar, sabe fazer com que ele funcione. Tal como temos dito que existem pessoas que se sentem dinheiro, existem pessoas que trabalham por dinheiro, existem pessoas que sentem-se donos do jogo ou donos das empresas que movimentam o dinheiro. Yeah. E são níveis que nós aos poucos começamos a perceber por intermédio do processo de modelação daquilo que são pessoas ou daquelas que são pessoas que ontem já trilharam os mesmos caminhos. boas. Então não é nada novo aqui. Não tem nada novo. Não tem nada novo. Então eu acredito que quem nos acompanha e nos acompanhou até este momento terá retido aí alguma coisa. Dizer que a escassez vence-se mesmo com clareza, buscando novos modelos, novos planos, uma forma de ação e vencer o medo todos os dias. Porque em função disso que vai permitir com que você mude de nível, saia da mentalidade em que tu estás, do nível em que tu estás, dizendo que você, sim, tens a maior capacidade de poder crescer mais. O que te retém no nível em que você está é porque você alimenta demais a escassez e te põe paralisado. Porque tu nasceste para prosperar. Essa é a grande questão, Teodoro. Para terminar mesmo, uma palavra, se calhar para quem nos acompanha, provavelmente ainda Teodoro tem alguma dica, algum código ali que é para o despertar de quem te ouve. Prontos. Sei que para ti é difícil que nos acompanhes, tal como eu um dia também já passei por essa experiência. Sair da escassez é completamente difícil. Primeiro, cerque-se de pessoas que te podem ajudar a dar uma ilustração de como você pode produzir mais. Procures olhar para si como alguém que tem mentalidade vencedora. Entenda que o processo de tratamento de escassez obedecem várias etapas, das quais comece sempre por olhar e identificar os seus reais problemas. E sempre que achares que você não é merecedor, este é simplesmente o seu pensamento de alguém que já não faz parte do nível de mentalidade que tu ontem tinhas. Olhe para o mundo, modele a natureza e perceba que mesmo com um pouco de toque de água naquela fonte que você um dia visitou, está sempre a jorrar e a brotar. Então, os ciclos regeneram-se, renovam-se em função daquilo que são as várias fases da sua vida. Então, busque por um mentor, busque por alguém que te pode ensinar como gerir o seu dinheiro. Emocionalmente, parece que isso é fácil, mas basta que tu olhes para aquilo que é o seu princípio de merecimento. Por isso, Olha, o maior problema em que você vive de escassez é exatamente a sua mente. Então mude de pensamento, mude a forma de analisar os paradigmas, de lembrar que você, tudo o que tens é suficiente para começar.
tudo que tens é suficiente para estares no outro nível. Basta a coragem, a determinação de lembrar que você tem como vencer a escassez, substituindo a nova forma de pensar. Forma de pensar essa abundante. Olhar nas coisas de que tu és capaz e tu tens tudo para fazer e tudo está ao teu alcance. Nunca olhe nas coisas que você tem, no potencial que você tem como insuficiente. Olhe como mais do que suficiente para você encarar os seus desafios e logo, bem perto, estará a tua vitória. Então, um forte abraço, essa é o Lapidação Mental. Dê aí um like, partilhe esse conhecimento para quem não viu esse vídeo, para poder conhecer e ajudar ao crescimento dos mesmos. Um forte abraço. Você é o mentor do seu próprio destino. Boa, boa, boa.